Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia super bacana. Como é que uma horta escolar, algo que parece tão simples, pode virar uma ferramenta pedagógica completa, poderosa mesmo, para professores do ensino fundamental? É uma chance de cultivar muito mais do que só plantinhas, viu? Bom, vamos pensar juntos nisso. A grande questão que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Como é que um espaço verde, um jardim, pode se transformar num ambiente de aprendizado de verdade, que aborda desde o lado socioemocional dos alunos até noções de empreendedorismo? Para a gente conseguir responder isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa entendendo o desafio da educação integral. Depois, vamos descobrir a magia da hortoterapia, ver como ela ajuda a cultivar emoções e até a criar um primeiro negócio. E no final, a gente amarra tudo isso com o currículo escolar. Vamos lá? Então, começando pelo nosso primeiro ponto. Todo professor sabe que o desafio, hoje em dia, vai muito além de só passar o conteúdo. O objetivo é formar pessoas completas, sabe? Com habilidades socioemocionais fortes e tudo isso num ambiente que acolhe todo mundo. E um ponto que a pesquisa mostra e que é fundamental é este: o aprendizado precisa ser divertido, precisa ser lúdico. É brincando, interagindo, que a criançada não só aprende o conteúdo de um jeito mais fácil, mas também desenvolve aquelas habilidades sociais e emocionais que são essenciais para a vida. E olha, esse desafio fica ainda maior quando a gente fala de inclusão. É super importante criar estratégias que abracem as diferenças de cada criança, como as necessidades sensoriais e emocionais de alunos autistas, por exemplo. O objetivo é garantir que todo mundo se sinta parte do grupo, compreendido e apoiado. E é para encarar esses desafios que a gente traz uma solução que é, ao mesmo tempo, prática e encantadora. Vamos falar então sobre a magia da ortoterapia e como dá para levar isso para dentro da escola. Mas afinal, o que é ortoterapia? Falando de um jeito bem direto, é uma prática que usa o contato com as plantas, o ato de jardinagem mesmo, como uma ferramenta para promover bem-estar. E isso em todas as áreas, tá? Física, psicológica, social e cognitiva. É bem completo. Agora, o que é realmente interessante aqui é a estrutura por trás da prática, que é o método AEUDOCAR. Ele se baseia em 4 pilares. O primeiro é ensinar a estar presente, a usar os sentidos para se conectar com o momento. O segundo é promover o autoconhecimento, para entender as emoções. O terceiro é a espiritualidade, no sentido amplo, de se sentir parte de algo maior. E, por fim, praticar o autocuidado, aprendendo a cuidar de si como se cuida de uma plantinha. Agora a gente vai para o coração da coisa, para a parte emocional do método. Como é que o simples ato de cuidar de um jardim pode ensinar sobre autocuidado e sobre como a gente entende as próprias emoções? E aqui a gente vê essa ideia na prática. A horta é um convite aos nossos sentidos. É um lugar para aprender a parar, a observar as diferentes texturas das folhas, a sentir o cheirinho de terra molhada, a ouvir os sons da natureza. No fundo, é uma prática de atenção plena, de mindfulness. Então, o pulo do gato é essa analogia poderosa. Cuidando de uma planta, a criança aprende sobre ciclos, paciência, responsabilidade. Ela vê algo crescendo pelo esforço dela. E essa é uma lição direta sobre o próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. É incrível. E é aqui que a gente vê o poder da horta para a inclusão. Pensa só, a sala de aula tradicional foca muito no que a gente ouve e no que a gente vê, certo? Já um jardim sensorial ativa todos os outros sentidos. O toque da terra, o cheiro das ervas. Isso cria uma experiência de aprendizado muito mais rica e acessível, e especialmente para crianças com alguma particularidade sensorial. Agora, vamos levar essa ideia um passo adiante. A horta não precisa ser só um espaço terapêutico, não. Ela pode se transformar na primeira empresa de um estudante, ensinando habilidades super práticas para a vida. E o processo é bem acessível, viu? Olha só que passos simples para começar. A escolha de sementes de ervas calmantes, como camomila ou erva cidreira, já dá um toque especial de autocuidado para o projeto. É um guia prático que qualquer professor consegue aplicar. O resultado, então, é muito mais do que um vasinho de planta. É uma lição viva sobre planejamento desde escolher sementes até a hora de colher. Isso ensina responsabilidade, aquela coisa de cuidar todo dia, e pode ser o ponto de partida para uma primeira conversa sobre dinheiro, sobre vendas, e introduzindo a educação financeira de um jeito concreto e divertido. Agora, vamos amarrar tudo isso ao que mais importa para o educador: o currículo. Como essa atividade tão prática se encaixa nas exigências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.
E olhem só como as conexões são diretas e francamente geniais. Em ciências, dá para medir o crescimento das plantas. Em matemática, calcular a área, os custos, o que, aliás, bate certinho com uma das habilidades da BNCC. Em história, dá para pesquisar a origem das plantas. A horta vira de verdade um laboratório a céu aberto, onde o currículo ganha vida. E, gente, as possibilidades não param por aí, não. Dá para expandir o projeto para criar um mercadinho de faz de conta e praticar a educação financeira. Ou desenhar o espaço para trabalhar a educação patrimonial. Dá até para escrever cartas de gratidão inspiradas na natureza e, claro, celebrar a colheita preparando juntos uma receita saudável. Chegando ao final da nossa análise, a ideia principal fica bem clara. A horta escolar não é só um pedaço de terra, é um ecossistema de aprendizado. É um lugar onde se cultivam sementes de conhecimento, regadas com muita empatia, e onde floresce o bem-estar de toda a comunidade da escola. Fica então uma reflexão final para todo mundo. Quando a gente olha para os espaços da escola, para aquele canteiro meio esquecido ou para o pátio, que sementes de conhecimento, de empatia e de cuidado poderiam florescer ali? A resposta pode estar só esperando para ser plantada, transformando não apenas o ambiente, mas toda a jornada de aprendizado de cada aluno.